Boa noite, meu povo. Como estão? Vamos lá. Guardar o povo aí entrar. Enquanto isso, eu vou me arrumando. Olá, minha gente. Boa noite. Boa, Beca. Como estão? Deixa eu botar aqui. Boa noite. Deixa eu publicar aqui. Oi, Rê. Boa noite. Um prazer você aqui na live. Adriana. Tem Lacerda Nova Nara. Keila. Pronto, já ia perguntar qual é o nome. Keila. Joyce, olha você. Flávia. Tô me ajeitando aqui, porque eu tava ali atendendo. E aí, saí do atendimento e vim aqui para conversar com vocês, né? Vamos lá. Gente, vocês estão a todo vapor hoje, hein? Já entraram aqui, eu não sei se a luz aí tá ok, acho que tá. Eu acho que eu ainda não aprendi a gerenciar esse negócio aqui, mas vamos lá. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o que não fazer no período de aproximação e adaptação. Tive algumas perguntas nos stories, mas trouxe algumas coisas aqui. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Eu não consegui dar conta de dar boa noite para todo mundo, não. Diogo e Georgia de Itabuna. Oi, Diogo e Georgia. Cíntia, Sinara, Renata. Ai, meu Deus, quanta gente. Então, vamos lá, minha gente. Vamos começar. Clarice. Oi, Clarice. ABC Campina. É ABC Campina? Acho que é. Tiago, Jaqueline, Marlene. Ô, meu povo. Vamos, então, começar. Oi, Jéssica. Alguns nomes assim eu vou lembrando. Né? Eu respondi algumas coisas aqui e lembro de alguns nomes que aparecem aqui. Boa noite. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Débora, Rita. Ai, gente, tá? Oi, Gislane. Vamos lá, vamos começar. Hoje vamos falar, nessa semana aí, nesse mês, estão fazendo aí uma série de lives. Na verdade, todo mês tem live, né? Tem dias que eu espaço, não tem meses que eu espaço mais, mas nesse mês de fevereiro a gente está fazendo aí uma série, né? A primeira foi sobre a... Gente, me perdi agora qual foi a primeira, viu? Eu sei que a da semana passada foi fase da... a diferença da preparação na adoção de crianças mais velhas, de crianças menores. Semana passada a gente falou das fases da adoção tardia. E hoje a gente vai falar o que não fazer no período de aproximação e adaptação, tá? Esse período de aproximação e adaptação são períodos bem, eu considero assim, períodos que são críticos aí, que podem ter pontos que definem ou não o sucesso dessa adoção, ou o quão difícil ela vai ser, ou quão, né, turbulenta ela vai ser. Infelizmente é um período em que mais acontecem, né, onde as devoluções, digamos assim, elas estão mais propensas a acontecer, né, são os períodos iniciais, os meses iniciais, e muitas vezes ela poderia ser evitada por alguns detalhes, né? Entre eles aí o conhecimento das pessoas e dos pais, da preparação deles, do estudo e tudo mais. E quando eu falo preparação, eu não falo só a preparação dos pais, né? Eu considero aí uma tríade da preparação, acho que eu já falei aqui em outros momentos, que é a preparação dos pais, a preparação da criança, que vai sair principalmente quando a gente considera uma adoção tardia, e a preparação aí do judiciário de manejar isso aí. No período de pandemia, né, foi um período que eu fiquei bem preocupada quando falava em acelerar algumas adoções, porque são coisas justamente que podem aí atrapalhar esse período de aproximação e adaptação. Eu lembro que a Renata,
que entrou aqui nesse instante, a Renata Travainha, ela postou exatamente sobre isso e eu fiz a repostagem dela falando sobre a nossa preocupação, né? Era uma preocupação dela e quando eu ouvi, eu também compartilhei da opinião dela, que era uma preocupação nossa dessas acelerações, né? Dessa criação de vínculo e todo esse processo aí que estavam fazendo para evitar as contaminações, enfim. Mas era muito preocupante, porque era um tempo que não ia se dar da maneira correta e que podia ali acabar de uma forma não muito boa. E realmente, né, nesse período de pandemia, algumas adoções não deram certo e elas tiveram que ser desfeitas, infelizmente. E então, é importante que se saiba alguns pontos em que se possa, o que se pode ou não fazer. Na verdade, eu não gosto de usar assim, não pode. Eu acho que é uma coisa assim, poder todo mundo pode, né? A gente pode o que quer. Quem quer, pode. Mas assim, o que não seria adequado fazer, eu acho que essa é a melhor palavra, né? Não ser adequado fazer. Então, eu separei algumas coisas aqui, né? Mas tem umas que são bem mais, que eu trago com mais veemência, porque eu acredito que é a partir dela que pode, assim, são pontos que podem interferir muito na adoção, e inclusive eu vou trazer ele como primeiro ponto, né? Um ponto que eu falo sempre e que é uma coisa que eu prezo muito como orientador, né? Psicólogo que orienta pais nesse período inicial, nesse período de aproximação, nesse período de adaptação. É uma coisa que eu falo sempre para esses pais que chegam, é justamente não acelere o tempo de aproximação, tá? Eu falo assim, bem devagar, para que fique bem gravado, porque é muito comum, gente, e é bem entendível. A pessoa tá na fila ali há 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos, já passou por todo um processo, aí já tá há muito tempo esperando isso, e de repente é chamado na vara, né? É uma ligação, e aí a vara vai dizer: olha, vocês vão aí se aproximando aí por um tempo, você vem aqui durante uma semana, você vem aqui na outra semana, e aí o tempo vai passando, e aquele pai, aquela mãe, eles vão ficando angustiados, porque eu vou ter que devolver meu filho para a instituição, vou ter que levar ele de volta, mas eu não queria mais, eu não quero mais. Então, assim, gente, se a equipe técnica, e aí é muito importante quando eu falo que precisa existir uma preparação também da equipe técnica, porque se uma equipe técnica ela fala para você que o tempo de aproximação é um tempo de 2 meses, respeite esse tempo. Se é um tempo de 5 meses, respeite esse tempo. Porque se ela está falando que é aquele tempo, é porque ela, naquele momento, a equipe técnica, tanto da instituição quanto da vara de infância, são as equipes que conhecem mais o seu filho naquele momento. Então, se ela está dizendo que 3 meses é que é importante para aquela criança, cumpra os 3 meses. Não tente acelerar esse processo, por mais difícil que seja para você. Entenda que esse tempo que é gasto, né? Eu não vou usar gasto. O tempo que é investido nessa aproximação e adaptação pode definir coisas que parecem pequenas no período maior que você estiver em casa. Então, não tentem ultrapassar isso, não tentem diminuir, não tentem fazer com que, um final de semana tá bom. Então, por isso aquela nossa preocupação que eu falei no início, né, quando, falando lá da minha conversa com o Renato, enfim, de que a gente ficou preocupado com essa coisa de acelerar. A gente entende que tanto acelerar quanto a aproximação por vídeo, né, num primeiro momento, e a gente pensou assim e tal, e é muito importante cumprir esse tempo,
né? Essa aceleração não é uma boa coisa, olhando, né, inicialmente. A gente sabe que fala de vírus, enfim, a gente está trazendo. Então esse é o primeiro ponto, é um ponto que eu considero mais importante, tá? E quando eu falo assim, é importante que a equipe técnica tenha uma preparação também, porque é preciso entender que se aquela criança ela passou por determinados traumas, né? Algum tipo de violência, negligência, enfim. A depender do que ela passou, ela vai precisar de menos ou mais. Eu sempre recebo, né, pergunta dizendo assim, olha, Aline, quanto tempo você acha que as pessoas precisam, que os pais precisam se vincular aos filhos? Quanto tempo demora? Aí eu falo assim, gente, depende muito, porque depende de cada história. Então, a preparação da equipe técnica é para isso. Porque a partir daquele trauma, a partir do quanto tempo ele ficou institucionalizado, a partir do que foi que ele passou, de quantas devoluções já existiram para aquela criança, esse tempo vai ser definido. Tá? Então, essa é a primeira coisa para vocês não fazerem. Acelerar o tempo de adaptação, tá? Uma outra coisa também que eu considero super importante, e aqui quem tá aí e que quiser trazer também outras coisas para acrescentar, fiquem super à vontade. Não espere o encontro para decidir se você quer ser pai ou mãe. Não espere o período de adaptação e aproximação para você decidir se é isso mesmo que você quer. Pode parecer assim estranho, mas Aline, como assim? Se existe período de aproximação e adaptação? O que eu estou querendo dizer com isso, né, para vocês não esperarem o tempo, é assim: se você entra no processo de adoção e você definir um perfil, ok, você vai lá a primeira vez na instituição e vai conhecer, ok. Isso você liga, a pessoa vai perguntar se você deseja ou não, aí vai contar a história e dentro das suas limitações, dentro do que você consegue lidar ou não, você vai dizer sim ou não. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu disse sim, eu me aproximei, eu levei para casa, eu me adaptei, tá? Se prepare antes para que esse não seja o momento que você diga assim, não, eu acho que eu não nasci para ser mãe, eu acho que eu não nasci para ser pai. Então, é isso que eu quero trazer. Isso é uma coisa para não se fazer no período de adaptação. Não é desse momento que você precisa decidir se vai ser mãe ou pai. Você já precisava saber dos desafios antes de chegar nesse ponto. Porque esse ponto já é praticamente o início do fim da adoção. Entende? Você não pode esperar que chegue nessa hora, depois de 3, 4, 5... Não, acho que eu não nasci para isso, não. Quando vê que a coisa não tá andando, você acha que eu não nasci para isso. A gente sabe que os desafios iniciais, eles são grandes, mas quando se estuda e se espera, sabe que existem desafios que vão aparecer. E você precisa estar certo de que é isso mesmo que vocês querem, ser pai ou ser mãe. Decidir isso no processo de adaptação e aproximação é uma coisa muito danosa. Danosa para a criança, tá? Que vai passar aí por uma desvinculação, digamos assim, uma ruptura. Desvinculação porque ela pode não ter vinculado ainda, mas assim, é uma ruptura de um encontro, mais uma tentativa frustrada, né? Claro que muitas vezes é melhor para aquela criança que ela não fique com pais que não querem ser pais dela, do que ela não sofra essa ruptura. Às vezes tem situações em que é melhor realmente se desfazer. Mas é uma coisa importante, vocês precisam pensar nisso, tá? Isso. Alguém tá falando aqui de levar presentes, eu vou chegar nessa parte. Outra coisa importante, minha gente, do período de adaptação e aproximação. Gente, eu anotei tanta coisa que eu acho que nem vai dar tempo de falar tudo, porque eu sou uma pessoa exagerada. Não esperem sininhos tocarem no primeiro encontro. Né? Não é assim. Há quem diga que os sininhos tocaram e que estava tudo certo e que era aquilo ali, sempre foi, sempre será.
né? Já amava antes, já amava depois. O que eu quero dizer para vocês é que antes da gente conhecer algo ou antes da gente experimentar alguma situação, a gente conhece a ideia que a gente tem daquilo e não o que é realmente aquilo. Então, essa coisa de não, vai ser lindo, vai ser maravilhoso esse encontro, porque não, gente, a gente ama a ideia do que acontece. A gente não tem, a gente nunca passou pelaquela situação e a gente tem ideia do que pode acontecer, mas não necessariamente do que vai. Então, eu percebo, uma vez eu falei sobre isso, que em muitos grupos que eu vejo por aí, antes de, inclusive, de ter Instagram, eu já participava de alguns grupos, e que só as histórias lindas eram aceitas. As histórias, assim, de dificuldade, em que a pessoa contava ali a realidade e tal, a pessoa muitas vezes era julgada porque tá contando a dificuldade da adoção, enfim. Então, as pessoas que iam ali se preparar, elas só viam aquelas histórias lindas, né? Qualquer coisa, não, mas sempre foi assim, tudo lindo. Isso, na verdade, não é uma coisa só da adoção, minha gente, é uma coisa da maternidade. Porque as pessoas, elas não falam a real situação, né? Que você vai desesperar, que você vai gritar, que ele sai correndo. Porque às vezes o negócio é desesperador, você acha que não vai voltar nunca mais ao normal na vida. Então é isso. Então, assim, a romantização muitas vezes faz com que as pessoas acreditem que nesse primeiro encontro vai rolar uma química perfeita. Então, eu me apaixonei pelo meu filho se apaixonou por mim e vai ser feliz para sempre. E aí as pessoas, a partir disso, cometem um segundo erro, que é acreditar que se tocou sininho, eu não preciso mais trabalhar esse vínculo. Tá feito, tá laço, tá dado nó, não sai nunca mais. Esse é o problema. Pode dar nó. E aí as coisas começam a ficar difíceis. Se você não considerar que aquilo foi um primeiro momento e que talvez se esse sininho tocou, ok, pode ser um sinal de que aquele vínculo pode ser até facilitado. Mas ele vai precisar ser mantido. O vínculo precisa de manutenção. Então achar que aconteceu ali e tá tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, não. E aí a gente precisa entender como a criancinha pensa, né? O que é que ela tá pensando ali naquele momento. Ok, tocou sininho, tá tudo maravilhoso, o que ela pode estar pensando? Ela pode ser uma criança que tem aí, eu vou falar isso na live que vem, e vou falar muito mais no curso que eu tô falando para vocês, que é sobre a criança que tá ali, se apegou ao primeiro momento que aquele pai e aquela mãe chegou, se apegou nesse primeiro momento e grudou. Essa criança pode ter aquela criança que ela tem uma necessidade de aceitação, que ela faz de tudo para que a pessoa goste dela. E não necessariamente ela vinculou fácil com você. Na verdade, ela pode, inclusive, ter um vínculo muito inseguro, uma forma de vincular muito insegura. Então, precisa conhecer o funcionamento para poder saber como chegar nessa criança, né? Esse é um segundo ponto. Então, não espere sininhos tocarem, minha gente, tudo, né? Aqueles sininhos de Natal, tocarem. Gente, vocês estão fazendo um monte de perguntas e eu fico nervosa quando eu não respondo. Mas eu vou falar mais um aqui e depois eu paro para ler as perguntas, tá? Um outro ponto. Período de aproximação aí, quando eu falo período de aproximação e adaptação, só para ficar claro aqui para vocês, eu chamo de aproximação aqueles em que você ainda não tem a guarda e você vai lá ver a criança, volta, devolve, passeia, volta, devolve. Quando eu falo adaptação, período que a criança já foi para sua casa, então vocês não voltam mais para a instituição, tá? E eu considero isso, eu tô trazendo tudo junto porque são coisas que se perpetuam aí. Eu vou trazer uma pessoa me fez uma pergunta seguinte: eu vou fazer a aproximação, vou começar a aproximação. A Vara me ligou, meu telefone tocou e eu vou começar a aproximação. Eu levo um brinquedo? O que eu levo? Né? Aí eu disse para ela vir para live, né? Mas eu respondi para ela no momento, disse assim, olha, vamos lá. Levar brinquedo, qual é o sentido de você levar o brinquedo? Né?
Qual é a intenção desse levar o brinquedo? Porque é um movimento do adulto. Né? Quando eu levo esse brinquedo, eu tô querendo o quê? Eu tô querendo ser aceito por conta do brinquedo, eu quero mostrar que eu me importo porque eu levei o brinquedo, eu quero... O que eu quero com esse brinquedo? Porque não dá pra fazer as coisas assim, não, vou levar um brinquedo. Sim, mas e aí? É pensar nesse brinquedo, qual é a função desse brinquedo para aproximação de vocês? O que é que nesse brinquedo vai ajudar? Então, o que eu falei pra ela? Eu fiz assim, olha, depende muito, depende da idade, porque muitas vezes a idade cronológica da criança, ela não corresponde à idade emocional e à idade cognitiva. Aí você pode levar um brinquedo que talvez essa criança se sinta um pouco constrangida para não saber brincar. Mas pode ser um brinquedo que vocês possam brincar juntos. Não necessariamente se você precisa levar um brinquedo para ela. Você pode levar o brinquedo para vocês. Você pode levar alguma coisa que vocês consigam fazer junto. Porque qual é a intenção? Aproximar. Então, o que se fazer nesse primeiro encontro? Algo que aproxime vocês. Se vocês quiserem levar o brinquedo para brincar juntos, se quiser levar alguma coisa para mostrar que é sua, é um momento que vocês vão estar se apresentando. Então, nesse momento, você quer saber as coisas da criança e a criança quer saber coisas de vocês. Então, essa é a intenção. Levar brinquedo é errado, não levar brinquedo é errado? Depende. Depende da sua intenção. Entende? Então, não existe esse certo e errado, levo, não levo. Vamos lá, meu povo, eu vou... O negócio já subiu tanto aqui que eu já me perdi. Vamos lá. E o meu negócio tá em falso e vocês estão vendo balançar. Gente, ai, socorro. Vou iniciar, Tamires, tá dizendo. Vou iniciar a aproximação com a criança de 2 anos. Se puder, fala dessa fase. 2 anos é uma aproximação, geralmente não demora muito, a depender do que essa criança passou, tá? Não é uma coisa, mas assim, por ser uma criança de 2 anos, né, já menor, a gente não sabe se ela ficou institucionalizada desde que nasceu, enfim, é uma aproximação menor. Como é uma criança que verbaliza muito pouco, o brincar com ela, não necessariamente o brinquedo, tá, gente? Tô falando do brincar. Brincar é muito diferente de brinquedo. A gente pode brincar com qualquer coisa, até com a gente, com o nosso corpo, né? Não necessariamente brincar. As pessoas têm muito apego ao brinquedo. Brinquedo, comprar o brinquedo que é para tal idade, mas a criança, ela brinca com outras coisas. Então, é uma oportunidade, inclusive, de você mostrar isso para ela. Vai ficar gravado assim, Maria Elise, se o Instagram não brincar com a minha cara, né? Ficar procurando confusão comigo. Rose tá dizendo, fiz adoção tardia de um casal de irmãos. Ele 10 e ela com 8, fazem 11 anos. Ótimo, já tá como? Já tá em casa? Já tá no período de aproximação, adaptação? Como é que estão? Cíntia, eu penso que devemos confiar na equipe psicossocial. O importante é cuidar para que a aproximação seja a melhor possível com a criança. Exatamente. Então, até vocês podem, no momento que vocês receberem a ligação, vocês podem perguntar do que essa criança gosta de fazer, como é a rotina dela, né? Além de fazer aquelas perguntas que já o que vai perguntar quando seu telefone tocar, aquela lista famosa, que tem inclusive lá no link da bio para vocês baixarem. Vocês podem perguntar sobre a criança, sobre a rotina dela, até para vocês saberem o que vocês levam para essa criança, para assim, vocês se aproximarem, o que vocês contam, o que vocês levam. As pessoas perguntam muito do brinquedo. Ninguém nunca me perguntou, eu posso levar um livro para ler para ela? Né? Pode ser uma forma muito boa de aproximação. Inclusive, tem até um livro aqui que eu deixei aqui para mostrar para vocês, que tem a ver com isso. Vamos lá. O pessoal falando aqui do decidido pai e mãe. Patrícia tá dizendo que para ela os sinos não tocaram, mas ela lembrou de mim dizendo que era normal não tocar. Opa, tá vendo como é importante falar? Porque se eu não falasse pra Patrícia, ela ia pra lá, achando que o sininho ia tocar, não tocou e ela ia voltar pra casa como? Toda muzumbuda, pô, não tocou, então acho que não é pra ser, né? Não é pra ser.
Cláudia, por que o curso é tão importante? Qual curso? O que eu falei, meu? É porque eu elaborei um curso para pais e pretendentes chamado Cérebro da Criança Adotiva, que é para falar exatamente sobre a configuração emocional, afetiva, o desenvolvimento infantil, o que o trauma, a negligência ele pode causar no desenvolvimento. E eu acredito, né? E eu acredito muito que ele é importante, porque eu montei por isso. Porque muitas coisas, detalhes da infância da criança que os pais podem não saber, né? Não entenderem por que isso acontece e muitas vezes não considerar o porquê uma criança tem algum atraso ou porque uma criança com tal idade ainda não fez tal coisa, porque tem um efeito ali da negligência, da violência, porque então com a criança não vincula, quais são os estilos de vinculação. Por isso que eu montei isso, né? São 4 aulas e cada uma eu falo de um aspecto desse. E cada aspecto tem estratégias, né? Se a criança ela passou, como é que os pais agem com a criança que passou por uma negligência por muitos anos, por uma violência por muitos anos? Acho que é isso que você perguntou, né? Emília está dizendo, a criança, quando muito pequena, pode entender esse processo como uma ruptura com a família acolhedora ou com a instituição? Qual processo? O processo de adoção como uma ruptura? É uma ruptura, gente. Não é que ela entende como, é uma ruptura, porque existe ali um vínculo, né? Mas esse vínculo, quando eu falo assim, a instituição, eu não sou contra a cuidadores criarem vínculos com as crianças. Aí as pessoas, mas isso vai ficar muito difícil de controlar depois, porque ela vai estar vinculada. Mas existem estilos de vínculos. Quando o vínculo ele é criado de uma forma segura, a criança vai e sabe que as pessoas estão ali. Quando você cria o vínculo dizendo, olha, a gente está aqui, o criar o vínculo não é ser apegado. As pessoas estão acostumadas a achar que a pessoa que cria vínculo vai ficar agarrada naquela outra para sempre. Não, criar vínculos é você saber que as pessoas existem e que elas foram importantes para você, elas foram uma figura importante. Não necessariamente você ficar grudado naquela pessoa e não se vincular mais nenhuma outra. Isso não é seguro, tá? Isso é inseguro. Mas isso é conversa para outras postagens e para outra live. Não vou ficar trazendo aqui, não. Eu vou parar um pouquinho de ler, porque senão acho que não vai dar conta. Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu trouxe muito importante, que é para esse período de aproximação e adaptação. Não espere ser chamado de pai ou mãe para fazer o seu papel. Vamos lá, Aline, o que é isso? Não espere ser chamado de mãe para fazer o seu papel. As crianças muitas vezes não sabem nem o que é um pai e o que é uma mãe. Eles podem chegar em casa e não chamar vocês de pai e mãe. E tem pessoas que acreditam que isso é uma condição para que eles consigam se sentir pai e mãe. Entenda que isso tem mais a ver com você do que com a criança, minha gente, tá? A criança tá ali para aprender o que é que ela vai fazer, para aprender o que é uma família. Se você não age como tal, se você não age como um pai e uma mãe, né? O que é ser um pai e uma mãe? É cuidar, é proteger. Se você não age dessa forma e não diz para ela que é assim que se age um pai e uma mãe, ela não vai saber o que é. Ela não vai saber porque ela está acostumada a não ter. Então não condicione, esse já era um outro ponto que eu botei aqui, não condicione o seu amor ou a sua vinculação a palavras que precisam ser verbalizadas, como pai, como mãe. Então, não condicione o seu amor ou a sua vinculação a isso, tá? Ensine às crianças o que é sendo e não só falando. É sendo. É assim que a gente consegue ensinar muito mais fácil, né? Pelo exemplo, do que só falando. Então, você ser pai e mãe diz muito mais para ela do que você só falar e exigir ou pedir ou condicionar alguma coisa a isso, tá? Quantas pessoas a gente conhece que não chama pai de pai, mãe de mãe? E nem por isso o amor é menor, né? Vamos lá. Não ignore os fatos da história da criança.
Por que você está falando isso, Aline? Ok, você fala isso toda hora para você trazer a história da criança, levar em conta a história da criança. Por favor, não jogue a história da criança fora. Porque tem pessoas que querem receber a ligação, mas não querem ouvir a história. Não, não quero saber. Eu não quero saber o que passou antes. Eu não quero saber o que aconteceu. Vamos zerar tudo e vamos continuar. Gente, é engano isso, tá? Não vamos zerar tudo, não. Não dá pra zerar, não é jogo, né? Que a gente zerou, morreu, acabou as vidas, vamos começar de novo. Não é assim não, gente. Ai, lembrei da minha adolescência agora jogando. Eu joguei, gente, quando eu era adolescente. Então, acabou, zerou as vidas e vamos lá, vamos começar tudo de novo. Não, é importantíssimo você não deixar a história dessa criança de lado. Porque no período de aproximação e adaptação podem ocorrer comportamentos que podem ser melhor compreendidos se você entender a história dessa criança. E aí eu recebo muitas vezes, às vezes, orientação, né, no pós-adoção. Ah, mas não, eu ignorei, nem quis saber. Digo assim, mas é super importante. E aí eu começo a construir hipóteses. E aí a pessoa vai lembrando. Ah, teve uma vez que realmente a pessoa me falou isso. Eu fiz assim, ó. Porque muitos comportamentos eles estão ligados à história. Cada comportamento da criança, todo comportamento da criança, ele quer dizer alguma coisa, tá? Ele é uma mensagem, ele não tá acontecendo nada. Eu tô falando que não tenha nenhuma desordem orgânica, tá? Nenhuma patologia. Tô falando do comportamento. E aí, o que muitas vezes a história da criança pode, não saber da história da criança, pode acarretar? Algumas coisas que são ocasionadas por períodos prolongados de exposição à negligência, à violência, eles podem causar alguns comportamentos que em alguns momentos se confundem com sintomas de alguma patologia. Então, algumas pessoas que não entendem de adoção e que não sabem as especificidades que existem numa criança que foi institucionalizada, que foi exposta muito tempo à violência e negligência, ela vai ignorar isso e passar direto para a patologia. Então eu vejo muitas crianças que hoje são diagnosticadas com TDAH e que na verdade são respostas a um trauma vivido. E não necessariamente um TDAH. Então, quando chega um pai e uma mãe, eu peço sempre reavaliação. TDAH e TOD são os mais... Então, existe um detalhamento de sintomas e que eu vou mostrar isso para vocês lá no detalhamento do desenvolvimento infantil do curso, exatamente isso. Que o que o trauma causa, o que é o TDAH e onde é que está a interseção disso. Por que muitas crianças institucionalizadas elas são diagnosticadas dessa forma por pessoas que muitas vezes não entendem o que é que aquela criança passou. Então é importante não deixar a história de lado. Sei que às vezes você não quer saber o que foi que a mãe biológica fez, o que foi que ela passou na filha, mas é importante, gente. É muito importante saber, tá? E vocês vão usar isso mais tarde. Vou falar mais um e depois leio as perguntas, porque eu fico, vocês já sabem, né, que eu fico nervosa com as perguntas. Não espere uma mudança de comportamento da noite pro dia, tá? Vamos lá, eu vou usar vocês como exemplo e eu também. Né? Nós adultos, vamos usar nós adultos. Quando você se matricula na academia, minha gente, vocês fazem aqui. Eu sou aquela pessoa que paga 3 meses e vai 15 dias. Já desisti da academia. Aí você paga 3 meses, né? Agora eu vou ser a pessoa fitness. Fitness 2021, vou ser a pessoa mais fitness do mundo. Aí eu vou lá, matriculo, pago lá plano semestral da academia, porque eu vou ser a pessoa mais fitness do mundo. Eu vou 3 dias pra academia achando que eu tô bombando. No primeiro dia que chove, eu não vou mais. Então, assim, e o que eu tô contando essa história? Porque é difícil criar um hábito, minha gente. É difícil você mudar o seu comportamento. Não é só ir para academia, existe muita coisa envolvida. Então, até que você seja uma pessoa assídua na academia, você vai passar por muitos altos e baixos. Então, por que quando a gente recebe uma criança que estava institucionalizada, por exemplo, há 5 anos, habituada lá num espaço cheio de criança, correndo, pulando, a gente quer que ela chegue em casa e sente bonitinha no sofá,
para poder assistir um desenho, um filme ou qualquer coisa, ou que sente na mesa e coma de garfo e faca lindamente com a boca fechadinha, se nunca teve alguém para dizer isso para ela? E ela não vai, gente. Ela passou 2, 3, 4, 5 anos institucionalizada. Não são 15 dias que vão fazer essa criança modificar. Então, tenha paciência. Não esperem resultados. Escolham a batalha que vocês querem viver. Então, se vocês querem brigar pela a roupa que está no chão, então esperem um outro dia para reclamar da escova que ficou aberta, da pasta que ficou aberta. Uma coisa por vez. Vamos uma coisa de cada vez, porque senão vocês não vão vencer a guerra, é uma batalha por vez. Então não espere essa mudança de uma hora para outra, né? Não espere que as crianças cheguem, eu vou aqui, hoje eu acordei com vontade de arrumar meu guarda-roupa. Não, gente, por favor, não é assim, né? Lembre quantas vezes as nossas mães falavam pra gente fazer as coisas. Né? Não era uma nem duas. Por quê? Porque a criança aprende ali, na repetição. E é na repetição mesmo. Quantas vezes vocês veem a criança repetir um filme? É porque ela tá ali repetindo e elaborando, a mesma coisa para os hábitos. Você precisa repetir. E você precisa dizer porque aquilo é importante. Porque fazer por fazer, porque você tá mandando, não funciona, tá? Deixa eu ler um pouquinho aqui. Rose, eu acho que quando a gente já criou filhos fica mais fácil, pois muitas vezes o problema que a criança apresenta pode achar que é porque é adotada e não é. É verdade. Né? Por isso essa coisa, quando eu fiz a aula do desenvolvimento infantil, eu pensei exatamente isso, porque as pessoas ficam na dúvida assim, será que isso aí é por causa da adoção ou não é? Então, eu dizendo para a pessoa que é um curso natural do desenvolvimento, ela vai entender. Então, ok. Então, isso aqui está fora da curva, está dentro da curva. Eu dizendo que o que acontece com a criança que sofreu negligência, ela vai saber, ok, então isso pode ser da história dela. E isso aqui não é não, isso aqui é da fase, né? Porque eu já vi pessoas chegarem para mim com a criança de 3 anos, que estava gritando e que estava se jogando no chão e achar que isso era por conta da adoção. Não, é birra mesmo. E a birra é da fase do desenvolvimento. 3 anos é o pico da birra. Claudineia, eu estou ansiosa para fazer o curso e ter minhas crianças, porque eu pedi irmãos. Rose dizendo que os filhos biológicos deu mais trabalho do que tanto quanto criança quanto adolescente. Mariana, essa live veio na hora certa para mim. Opa, então ótimo. Sandra, Aline, você percebe muita diferença em ter aproximação por vídeo e o bom e velho presencial? Eu acho que tudo é a forma com que é feito, a forma que eu digo com que é esquematizado, tá? Não é que o presencial ou por vídeo seja melhor ou pior, é um meio diferente. Às vezes o que eu falo também na terapia. É um meio diferente. O que que vai modificar aí? O como eu faço do lado de cá. Porque eu não vou esperar, por exemplo, que uma criança de 2, 3 anos ela fique num vídeo por 1 hora. Eu vou entreter ela nisso. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou prender a atenção dela se eu não tô lá perto dela? Como é que eu vou fazer? Então, assim, não é que seja ruim, melhor ou pior. É diferente. A gente está usando um outro meio. E é o meio possível agora. A preocupação é que isso seja acelerado. Então, fazer isso de uma forma correta, da forma que perceba. Então, assim, se eu perceber que aquela criança ela não está respondendo muito ao vídeo, eu vou aumentar aí o tempo de aproximação. Então, é ter esse olhar, sabe? Não é descartar e acelerar para ser presencial porque está na pandemia, enfim, não é isso. Por que não é indicado adotar uma criança mais velha que o filho biológico? Quem indicou isso? Eu desconheço essa indicação. Eu acho que isso aí é uma coisa particular de cada família. Eu não sei se essa é uma indicação. Emanuela está dizendo. Eu vou ser mãe solo. Minha mãe vai ter muita proximidade com as crianças também. Ela deve estar na aproximação. Olha, o que é muita proximidade com as crianças? Porque
Ela vai morar com as crianças? Ela mora na mesma casa? Se ela mora na mesma casa, eu não vejo nenhum problema ela estar na aproximação, porque está com as crianças. Utilizando essa pergunta sua, eu já vou falar aqui de um outro ponto, né, que também é importante do que não fazer no período de aproximação e adaptação, que é: não faça festa enquanto vocês não se sentirem seguros com seus filhos, tá? E quando eu falo assim, não faz festa, é porque assim, gente, tem... as pessoas chamam de período de quarentena, né? Quando você tem filho biológico, tem aquela quarentena e tal, de coisa, enfim. Chama de quarentena, que é ficar em casa com os filhos, sem muita exposição. E o que a gente fala de sem muita exposição é sem grandes reuniões festivas, sem grande movimento de pessoas que eles não conheçam, enquanto vocês não estão com vínculo seguro. Por quê? As crianças já estão em um ambiente que é diferente. Elas já estão numa casa diferente, elas já estão com pais e mães diferentes, elas estão vivendo uma vida diferente e de repente aparece aquele mundo de gente. Isso pode assustar as crianças, porque esse mundo de gente pode começar a fazer milhões de perguntas que são muitas vezes inconvenientes para serem feitas na frente e também sem as crianças, porque são perguntas inconvenientes. Então, é importante que essas crianças se sintam seguras com vocês antes de vocês fazerem essas grandes exposições, tá? Isso ajuda muito para que a criança entenda ali que ali é o ambiente dela e que vocês estão ali, que podem até vocês se sentirem à vontade, seguros com elas, para que cheguem outras pessoas. Aline, mas a avó quer ver, o avô quer ver. Não, a gente não está falando de um grupo pequeno de pessoas. A gente está falando, assim, daquelas coisas muito grandes. Para que você vai receber uma pessoa que você nem é próxima? Né? Para quê? Não tem necessidade, minha gente. Então, espere. Quando seu filho chega, quem tem filho biológico e que vai parir lá, né, com um dia tem 10, 20 pessoas na sua casa, com 15 dias, não se espera muitas vezes, não, olha, vou esperar aqui da vacina, deixa eu me adaptar, eu não visito ninguém, gente, com menos de 30 dias. A não ser que seja uma pessoa família, mas muito família. Porque é um período de que tá tudo turbulento, então tá todo mundo se adaptando, todo mundo se conhecendo. E isso pode atrapalhar. Muita gente dando pitaco, muita gente... Então, gente, segura isso aí. Então, eu já usei a pergunta de Emanuela para poder falar isso para vocês. Deixa eu ver o que tem mais coisas, porque aí eu paro e já leio tudo e a gente finaliza essa live. Gente, essa coisa é muito importante. Vamos lá. Lembrar, nesse período de adaptação e de aproximação, que a vida não é sempre festa. E por que eu trago isso? Porque tem pessoas que acham assim, eu vou, esse final de semana eu vou passar lá com meu filho, né, com a criança que já está se tornando filho. Esse final de semana vamos ao shopping, vamos ao parque, vem aqui, vai ser o final de semana de passar aqui em casa, nós vamos assistir filme até meia-noite, nós vamos comer pipoca, comer brigadeiro. Minha gente, a vida vai ser só isso quando essa criança for para sua casa? A gente não tá falando de assim, uma pizza, né, uma coisa. Mas assim, pense na repetição disso, porque quando a criança vai de vez para casa, ela pode achar que aquilo ali é a rotina. E não é. E aí começa a confusão ali, porque a criança quer todo dia comer pipoca de noite até tarde, assistir o filme até meia-noite, jogar ou fazer o que tem que fazer, que ela fazia quando era na aproximação. E que aí de repente virou uma rotina, que tem que dormir 8 horas, que não é pizza todo dia, e ela vai achar o quê? A criança que nunca viveu em família, nunca foi para uma casa, acha que é daquele jeito. Então é desse jeito tudo aí, agora não é mais. Como assim não é mais? Depois que me trouxe para casa ficou diferente? Então, vão medindo, né, o que vocês vão fazer. Ok, eu entendo, é muito legal querer proporcionar coisas que aquelas crianças nunca viveram, mas vocês vão ter tempo para isso. Então, façam gradualmente, né? Não precisa ser da noite pro dia.
Não precisa ser na primeira semana, que você vai no shopping, vai no zoológico, vai na praia, come pipoca, amanhã come brigadeiro. Não, gente, vamos fazendo de forma gradual, né? Aos pouquinhos, não precisa desse desespero, não precisa. Então vamos lá, deixa eu ler mais aqui. Como se dá a aproximação numa criança de 6 anos que tem irmãos que não serão adotados? Olha, gente, eu não consigo ler seu nome, não. Giovânia, né? Eu acho que é Giovânia. Precisa saber muita coisa. Esses irmãos têm vínculos fortes com eles? Por que eles foram separados? Por que eles não serão adotados? Eles estão destituídos? É muita pergunta para se fazer antes de dizer como é que vai se dar essa aproximação. Porque eles podem ter irmãos, mas não serem irmãos. Entende a diferença? Eles podem ter irmãos, mas não serem vinculados. E aí talvez não tenha problema nenhum. Não tenha questão nenhuma, não tenha nenhuma preparação especial para isso. Né? Como lidar durante a aproximação quando a criança já não quer mais voltar para o abrigo e chora? Explicação. A gente não pode subestimar o poder de entendimento da criança. Vai ser difícil para ela e vai ser difícil para você. Mas, ao invés de contar, é mais um dia que eu vou voltar para o abrigo, vocês podem contar menos uma semana. Tá cada dia mais próximo da gente ficar junto de vez, né? Flávia tá dizendo aqui, eu não sei o que eu falei, mas obrigada, Flávia. Que parte foi que eu falei? Ai, vamos lá. Minha filha me chamou de mãe por último, primeiro pai. Xerri, Bebete, mas último eu. Ô, Kênia. Se preocupe não, isso vai acontecer, viu? Não porque você é menos importante. Talvez porque a liberação para o vínculo dela com a figura materna seja mais difícil do que com a figura paterna, né? Amo suas lives. Obrigada, meu povo. Podemos chamar a criança de filho na fase de aproximação? Você sente ele como filho? Você pode chamar. Se você sentir que isso é de coração, não chama por chamar, né? Se você sente que você quer chamar, é igual assim. Teve uma pergunta que a pessoa mandou na caixinha que foi assim: eu posso chamar. A criança quiser me chamar de mãe no primeiro dia, ela pode? Se ela quiser chamar, ela pode. Se ela quiser chamar, ela pode, né? Não tem problema, se ela quiser. Você vai dizer que não ou que sim? Eu queria saber a história do meu filho, mas não me falaram. Você tem direito, viu, de saber. Ninguém pode dizer que não vai falar. A não ser que não saiba. Mas não falar, não. Não. Estou nessa fase há 10 meses, só na repetição. Hoje... na repetição, fia. Repetição. Gostaria de saber se o medo faz parte da adoção. Insegurança. Faz. A gente tem medo de tudo que é desconhecido, né? Agora, a insegurança, aí precisa saber o tamanho desse medo. Esse medo tá atrapalhando muito aí o seu processo, essa insegurança tá atrapalhando muito aí o seu processo, aí você tem que levar isso num processo terapêutico, numa orientação, numa coisa que vai te ajudar aí a controlar um pouco a intensidade desse medo, né? Quando formos conhecer a criança, já está sabendo que seremos pai dela? Depende do momento. Às vezes, e depende como a comarca conduz. Às vezes é um primeiro momento em que você vai na instituição e ela não sabe, às vezes nem você sabe direito quem é a criança, vocês chegam, olham na instituição e depois o técnico diz. E então, às vezes, nesse momento a criança ainda não sabe. Depois ela é preparada, dizendo que tem um casal, tal. E aí sim, ela sabe, tá? Mas aí depende da condução. Depende da condução. A aproximação, ela funciona assim. A vara te liga, pergunta, você vai fazer milhões de perguntas. Ela vai dizer que... Você vai dizer que sim ou que não.
E aí ela vai liberar você para fazer visitas na instituição. Muitas vezes você vai na instituição e volta, isso varia, entendeu? Mas você vai na instituição, volta, vai na instituição, depois você é liberado para tirar a criança, passar o dia e voltar. Depois você é liberado para poder levar para passar final de semana ou feriados. E aí depois do tempo lá determinado, você tem a guarda provisória e leva ela para sua casa e para dar entrada no processo de adoção. Se eu não me engano, você tem 90 dias para fazer isso, tá? Ó, dizendo que fez a aproximação, tá vendo? Não é o virtual que vai desmerecer a aproximação, é a forma. Tem aproximação que acontece no presencial e que não dá certo. Então, não é o meio, né? Vamos lá. Depende da comarca, Mariana, se todas as aproximações estão sendo por vídeo. Olha, Dona Pimenta, eu vi que você botou várias perguntas. A Ciência Social indicou e foi bem firme, não deixou argumentação. Olha, eu sinceramente não sei, aí vai muito... Não recebo esse argumento como uma regra, né? Isso pode ser um argumento daquela ciência social por algo que é da crença dela. Não sei direito o porquê ela colocou isso, né? Aline, o que responder para as pessoas que perguntaram na frente da criança se ela é adotada? A gente diz que ela foi, ela não é mais. Pronto. Não? Respondeu? Acho que respondeu. Porque uma criança, ela não é mais adotada, ela foi, né? Ela foi adotada e agora ela é filho. Ela veio por meio da adoção. Ela foi, é passado. Vamos lá, minha gente. Eu vou trazer a última, né? E eu tô aqui, eu sei que ainda falta muita coisa para eu ler aqui de vocês. E eu não sei nem se vocês vão me aguentar até o fim aqui com tanta de pergunta. E depois eu digo a última, né? Isso, Jamile tá dizendo, não acho que seja o papel da ciência social, eu também acho. Eu acho que cada família é uma família, né? Ontem gostei da ideia que comentaram numa live, reunir os mais próximos uma semana antes da chegada da criança para mostrar fotos e esclarecer as dúvidas. É uma festa, ainda sem a criança. Ótimo, adorei essa ideia. Tá vendo? Pode levar os filhos no dia da aproximação, os filhos que você já tem? Eles não vão ser família também? E os filhos precisam se aproximar. Não é só pai e mãe não, gente. Viu? Os filhos precisam se aproximar. E os filhos precisam também entender o processo de adoção, na linguagem que vocês podem contar o que aquelas crianças, né? Por que aquelas crianças estão lá? Por que vem aquela criança e não vem outra? Isso tudo. Somos duas mães, nosso pequeno tem 3 anos, tem 1 ano conosco, é muito grudado em nós. Ele não consegue ficar brincando sozinho e tem que ter uma de nós brincando. É normal? Sim. Quando eu falo de vinculação, quando eu vou falar dos estilos de vinculação, eu vou falar justamente desses estilos, né? Porque a criança desenvolve esse estilo de vinculação e como lidar com esse estilo de vinculação dela, como é que nosso estilo de vinculação tem a ver com o estilo se choca com o estilo de vinculação da criança e como isso pode lidar na adaptação. Essa é a aula 4 do curso. 3. 4 não, 3. Qual o maior erro dos pais cometem no primeiro encontro? Acho que eu já até falei, né, dos sininhos ou do achar que tudo é festa. Acabei... o livro, vou mostrar agora. Vou mostrar agorinha. Parabéns pela live, obrigada. Ficamos por 37 dias em vídeo, 16 presenciais em Manaus, ótimo. Vamos lá, eu trouxe... sim, o livro que eu disse que eu ia mostrar é esse, gente, que eu indico no período de aproximação e adaptação. É um livro bem... Eu comprei esse livro, gente, numa feirinha. Meu Novo Lar, o nome desse livro, tá? Eu comprei isso numa feirinha de livros de shopping, tá? Essas feirinhas que ficam vendendo livro de R$10, R$5. E eu sou uma viciada por livro, acho que vocês já perceberam aqui. E eu parava, né, horas,
claro que antes de ser mãe, porque depois não tenho essas horas mais todas, eu ficava lá olhando os livros, porque eu atendo criança e também oriento pais enfim, monto todas essas workshops e aulas. E eu gosto de saber o que eu posso usar, que não é exatamente do assunto adoção, mas o que se encaixa. E quando eu vi esse livro, eu achei o máximo, porque ele fala de mudança de casa. Aqui, na verdade, para as crianças que vão fazer mudança de casa com a família, sabe? E que vão ganhar novos vizinhos, novos colegas e tal. E aí eu percebi que isso era interessante para trabalhar as crianças que vão sair da instituição e que vão para casa. Elas vão ter um novo lar. Então eu sempre indico aos pais. Na última vez que eu indiquei, a pessoa disse que ele estava esgotado. Ele não é da... Ele não, é da Ciranda Cultural. Parece que na Ciranda Cultural estava esgotado, mas eu lembro que na Americanas, na Submarino, tinha. Né? Tinha esse livro, então ainda dava para comprar. Ele acho que era baratinho, 13, 14 reais. É uma coisa bem barata. Então esse foi o livro que eu falei, né? Alguém falou do Filho é Filho, acho que é da Mari Muradas, né? Eu não comprei ainda da Mari do Doulas de Adoção. Ela escreveu um livro, O Filho é Filho. Eu ainda não comprei o meu, gente, nessa loucura, mas eu quero. Eu quero ele. Eu já até falei para ela, tem que comprar na editora, mas eu queria autografado. Então eu queria mandar pra Mari autografar e me dar. Eu vou querer, viu? Pois bem, gente, o que eu tinha para trazer para vocês, né, de aproximação e adaptação é isso. Eu vou... a aproximação e a adaptação, né, depende muito aí do conhecimento dos pais. Inclusive nessas atitudes, né, do que fazer, como se comportar, do conhecimento desses pais, dessa criança, das fases dela, do que a história dela interfere no comportamento dela. E isso tudo tá formatadinho para vocês lá no curso Cérebro da Criança. 4 aulas que aconteceram em março, ao vivo, aulas assim, de 2 horas, de 2 horas e meia mais ou menos. A gente vai conversar sobre isso, tá? Muito lindo esse curso. Ele vai acontecer nos dias 10, 17, 24 e 31 de março. Às 20 horas, né, sempre às quartas-feiras. As aulas vão ser ao vivo, vocês vão poder assistir essas aulas aí por 30 dias. E se vocês quiserem participar e quiserem se inscrever, o curso está bem maravilhoso, foi feito para pais e para pretendentes. Então, me chama no direct para que eu possa dar as informações, né? Tem 2 posts que eu fiz que vocês podem olhar também detalhadamente, mas me chama porque eu gosto de conversar, adoro conversar no direct, viu? Kátia está dizendo, eu não sou muito... Ah, peraí, que alguém perguntou uma coisa antes. Ó, a Aileen tá dizendo que acabou de checar na Amazon e tem esse livro em estoque. Então, corre para comprar, quem tá em aproximação e adaptação. Ou quem não tá ainda quer guardar o livro, porque corre lá. Eu acho que é um livro baratinho, né, Aileen? Eu não sei quanto é que tá na Amazon, mas... Alguma indicação de livros para saber mais sobre adoção? Para você saber ou para a criança saber? Tem um monte de indicação. Eu tenho um destaque lá no meu perfil de livros. Dá uma cavucada lá. Eu não sou muito criativa. Como fazer aproximação com adolescentes? Procure saber o que a adolescente gosta. E se interesse pelo que o adolescente gosta, porque o adolescente gosta de ser visto. Essa é a dica que eu te dou. Eu e meu marido amamos. Eu não sei o que foi que você amou, meu Deus, eu falo e o negócio passou. A live maravilhosa, como sempre, obrigada, sempre inspiradora, obrigada, minha gente, obrigada. E obrigada a vocês. Hoje eu bati o recorde de ver vocês aqui, me acompanharam até agora. Mais de 120 pessoas apareceram aqui. Eu adorei, obrigada, minha gente. Então, semana que vem a gente tem a live sobre a vinculação. Por que as crianças têm dificuldade de se vincular? Né? Isso, inclusive, é uma aula inteira, mas eu vou trazer aqui uma horinha para vocês, uma pincelada do que vai acontecer lá no curso Cérebro da Criança. Então, 21h15 da próxima quinta-feira, estarei aqui novamente. Espero todos vocês para estarem comigo, tá? E a última coisa que eu quero trazer aqui do que você não deve fazer no processo de adaptação e aproximação é: não espere família de comercial de margarina, tá? Essa família não existe. Cada família é única nas suas possibilidades, nas suas realidades, né? Na sua forma de viver. Então, reconheça a sua e seja feliz. Um beijo, minha gente, e até a próxima quinta, tá?